o telefone. O telefone fica lá em cima, isso aí. Jogar na câmera, pra próxima eu vou trazer aqui pra Tem que cima. chegar um pouquinho pra frente. Tá ao vivo aqui. Já tá? Não, vou chegar pra frente, não me vê não. Qual que você vai? Achei um bom amigo. Boa noite, boa noite. Nós vamos iniciar a nossa live. E nessa noite nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a segurança eterna da nossa salvação. A gente está chegando um pouquinho mais cedo aqui para esperar o pessoal chegar, né? Enquanto isso a gente vai fazendo um louvor aqui com Agnaldo, que está nos ajudando nessa noite. Já temos algumas pessoas chegando. Boa noite para todos. Vamos cantar então? Vamos louvar a Deus? Deixa eu puxar aqui a estante aqui para... A maioria nem vai saber o que é. Não, gente. Vamos lá. Então vamos. Achei um bom amigo, um hino lindo que é cantado em nossas igrejas. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, nos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode me alivrar meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, os milhares escolhido para mim. Levou-me a dores todas, mágoas e Ele tem o que me abriga em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos que vi. Ele fez de puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus, meu guarda terra, abriga mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, nos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Fiel, obediente a que eu viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando para minha face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória me verei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, nos milhares escolhido para mim. Muita gente chegando aí. Obrigado, reverendo Silas, reverendo Franklin. Aí o pandeiro baixo tá bom, tá vendo? Obrigado, meus queridos. Denise Beiço está falando que o pandeiro está estragando tudo. Não, não é verdade não, Denise. Você está de brincadeira. Eu treinei o dia inteiro para bater esse pandeiro. Joviano, muita gente chegando aí. Sejam muito bem-vindos à nossa live. E hoje nós vamos dar continuidade que já temos desenvolvido. É uma matéria muito larga, muito ampla, sobre a pergunta. O problema é, a nossa problematização dessa live é: uma vez salvo, salvo para sempre? Você acredita que uma vez que uma pessoa é salva, ela nunca mais perde a salvação? Ou você não acredita nisso? É o que nós estamos trabalhando. Vamos louvar a Deus então. Agora, Aguinaldo, qual que você vai? Quero ser como criança. Quero ser como A criança. Fatinha que Reverendo gosta. Flank, boa noite. Fatinha Cristiane. gosta, mas não chegou ainda não. Fatinha, Cristiane tá aí, né? Ei, Fatinha Cristiane. gosta muito desse quero ser como criança, Não mas chegou ainda não. Ei, ela, Cristiane, ela, como é que tá? ela sempre chega um pouquinho mais atrasada, né? Vamos lá.
quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, todo mundo independente, e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Muito bem, então você também pode aí, gente, olha, sugerir, você também pode sugerir aí o seu louvor, aquilo que você quer que nós cantemos nessa noite, tá bom? Pode sugerir aí um corinho, um hino também. Ele vive, Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar.
nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem meditar, terei vitória, terei a glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso ter no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Muito bem, muita gente chegando aí. Boa noite para Grande todos. Mauro tá chegando Grande aí, Mauro, Evander. Evander Coroinha, Minha irmã também já apareceu aí, Genesi. Lurdinha, parabéns. Guinaldo vai cantar mais um, eu vou lá na porta, que o sargento tá lá na porta, parece, esperando. Vai aí. Chega mais aí. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. O meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em mim. Tu és para mim, mais que tudo a ti. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, com escuridão, com os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. A Cristiane está pedindo lá, pastor, para a gente cantar. Tu és soberano. Tu és soberano, tu és soberano sobre a Lembra, né? terra, sobre o céu. Vamos lá, Guinaldo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
eleva-me, amarra-me aqui. Tu és tremendo, esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me aqui. Tu és tremendo. O Rogério lá de Sete Lagoas está falando que ele está assistindo, é a mãe dele, também, Dona Ana Macedo. Um abraço, Dona Ana. Rogério, um abraço para toda a família, viu? Vamos lá, outra, Aguinaldo? Franquiano também está lá. Franquiana. Lembrando da época que a gente fazia devocional lá no Gama, pastor Reino e minha, acabou de Ah, cantar, aí, ó, né? Muito bem, Devocional. Franquiana. As devocionais lá do Gama, todo dia, né? Tinha uma devocional. Vamos àquela... Os que confiam no Senhor? Tirando ela em sol. Os que confiam no Senhor. Sol. Ó. Do Senhor. Tá não? Não canta ela assim. Não vai. Se cantar, não vai. No Senhor. Tão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos
vamos agora a Fatinha aí, ó. Nós já cantamos, Fatinha. Fatinha. Tá dando uma louca, sei lá. Ei, Ana Paula. Muito bem. Deus abençoe, viu? Ana Paula, meu eterno patrão. É isso aí, Ana Paula. Deus te abençoe. Ô, Fatinha, nós já cantamos Quero Ser Como Criança, tá? Eu e o Aguinaldo já cantamos. Mas a gente pode cantar no finalzinho, tá bom? Quero Ser Como Criança. Aguinaldo, fica do lado aqui que hoje o assunto vai render. Hoje vai render. Então, e aí? Você acredita que uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus, foi salva, justificada, você acredita realmente que essa pessoa é salva para sempre ou ela pode cair desse estado de graça e entrar em desgraça eterna e perder a salvação? Então eu já fiz várias palestras em cima, né, desse tema. Já fiz várias abordagens, mas só para lembrar um pouquinho, porque eu acho que já é a quarta live só sobre o mesmo assunto. Eu disse que esse é um assunto que levaria aí, é um assunto vastíssimo, mas só para relembrar um pouquinho o que a gente já trabalhou aí no passado. A primeira live, a introdução foi mostrando que há um grupo de cristãos evangélicos que acredita que a salvação ela não é eterna. Quer dizer, a salvação, você pode ser salvo, mas você pode um dia decidir abandonar e apostatar do caminho e assim perder a salvação. Há ainda os radicais de seitas, e eu não vou nem falar desses aqui, demorar neles, porque gente sem nenhum preparo, né? Tem gente, algumas seitas aí, que dizem que se a pessoa sair da igreja dele, ela perde a salvação. Isso aí, nós não vamos nem entrar nisso, seria um absurdo. Mas há essa linha que diz que se algum dia eu me canso, eu não quero mais, eu abandono, eu deixo para trás, eu nego, eu venho então perder a salvação. Há do outro lado um outro grupo, uma outra linha que está crescendo no Brasil, principalmente nos meios pentecostais. Muitas pessoas de igrejas pentecostais estão adotando essa linha. A primeira linha nós a chamamos de arminiana. A segunda linha, calvinista, vinda do teólogo João Calvino, do século XVI. Essa segunda linha, ela diz que não, uma vez salvo, é salvo para sempre. Então, só relembrando aí, eu não vou, evidentemente, aqui agora fazer assim, retomar este assunto dessas duas linhas, porque na primeira palestra, na parte 1, nós fizemos essa abordagem, ok? Mas, relembrando um pouquinho, por que nós cremos que a salvação ela é eterna? Alguns motivos, pelo menos eu enumerei aqui 4. Primeiro, textos bíblicos como João 10, 28 e 29, Romanos, todo o capítulo 8, né? Especialmente versículos 35, 39, 32, 33, Filipenses capítulo 1, versículo 6, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, todos esses textos diretamente dizem que eu não perco a salvação. Ó, o doidão chegou aí, valeu doidão, fica aí com a gente. Segundo motivo, há um elenco de textos bíblicos, são muitos também, que ensinam que a nossa salvação, ela depende não é do nosso poder, mas do poder de Deus. Não é a minha força, a minha fidelidade que mantém a minha salvação, mas é o poder de Deus. Então, por exemplo, quem quiser depois poderá olhar 1 de João 5,18, Judas, capítulo 24,
1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, 2 Timóteo, 2 aos Tessalonicenses, carta de Paulo, né? Capítulo 3, versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, e ainda há um elenco imenso de outros textos que fala a respeito aí da segurança. Esses falam sobre a segurança que Deus vai nos guardar para nos apresentar diante dele imaculados e perfeitos. Então, terceiro motivo, nós vimos na última quarta-feira, a doutrina da aliança da graça. Nessa doutrina, nós abordamos lá sobre os pactos, o pacto que Deus, do segundo Adão com Deus, o pacto das obras de Cristo com Deus. É impossível que esse pacto, uma vez ratificado e se declarado eterno pela ressurreição, venha a ser quebrado. Então isso pode ser visto lá em Romanos 3, 24, Romanos 5, 17, 2 aos Coríntios 6, 1, Efésios 2, 8. E hoje nós vamos trabalhar a doutrina da justificação, rapidamente, não vamos demorar, como a base da nossa salvação eterna. O texto vai estar eu vou pegar a Bíblia do Aguinaldo emprestada aqui, rapidinho, vou desmarcar o hino, Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, acompanhe comigo o que Paulo vai nos ensinar. Romanos 3, 24. Leia aqui comigo, Aguinaldo. Romanos 3, 24. E diz assim, olha: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu te pergunto, a Bíblia fala muito em justificação. A Bíblia diz que Deus nos justificou. Você sabe o que é isso? Você já entendeu? O senhor, a senhora, você jovem que está assistindo, vocês sempre leem as cartas do apóstolo Paulo, e sempre Paulo fala, como falou agora nesse versículo, que nós fomos justificados mediante a fé. Você entende o que quer dizer justificado? Pois bem, se você entende, coloque aí, faça uma observação e diga para nós, quando Paulo fala que nós fomos justificados mediante a fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Olha que bonito. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E ainda Romanos, no capítulo 5, no versículo 9, que diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos 5, 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Opa, salvos da ira. Ira de quem? A justificação pelo sangue de Jesus nos salva da ira de quem? E ainda lá em Romanos, capítulo 8, versículo 30, que diz, versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui está dizendo que ele predestinou, né? Ele
o versículo 29 fala: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que ele predestinou, a esses, diz aqui que ele chamou. Olha lá, ele chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Aparece novamente a palavra justificou. E a pergunta é a seguinte: você sabe o que quer dizer essa palavra justificar? Evidentemente que você conhece essa palavra, ela é muito usada hoje, principalmente quando nós vamos dar alguma explicação. Por exemplo, o funcionário falta ao serviço, ele tem que trazer uma justificação. O indivíduo deixou de votar, ele tem que trazer uma justificação. E a palavra justificação hoje, ou justificativa, tem o mesmo sentido. Ela quer dizer uma explicação. Hoje quer dizer explicação. Mas na época do apóstolo Paulo, a palavra justificação, ela não tinha, em hipótese alguma, esse sentido de justificativa ou de explicação. A palavra justificação era um termo jurídico, judicial, pertencia ao mundo judiciário. Essa palavra ela era usada em um tribunal. É uma palavra que está relacionada a tribunais. Então, quando uma pessoa ia a um tribunal, que era julgado, se a pessoa era inocente, o juiz a justificava. Quer dizer, o juiz, no finalzinho, batia o martelo e declarava aquela pessoa inocente, justa, sem aquele erro, livre. Notaram? Justificação é o contrário de condenação. Condenação é quando o juiz declara que o réu tem culpa. Então, ele dá àquele réu, de acordo com a lei, uma sentença. Uma sentença. Hoje é o júri que declara se o réu tem culpa ou não. Mas naquela época, o tribunal declarava, o juiz declarava o réu culpado ou inocente. Culpado, condenado. Inocente, justificado. Significa é uma declaração de que alguém é inocente, de que alguém não é culpado, não tem culpa diante daquilo que ele está sendo julgado. Imagine bem que Paulo fala reiteradamente em suas cartas que Deus nos justificou. Agora você vai entender justificar como declarar culpa, declarar inocente, baseado no sangue, na redenção que há em Cristo Jesus. Ele me declara sem culpa com base na redenção realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aguinaldo foi ali beber uma aguinha, ele voltou. Então, Aguinaldo, eu estava falando aqui, até agora, o significado da palavra justificação, que não tem nada a ver com o sentido que tem hoje, né, de dar uma explicação por que faltou o trabalho, ou dar uma explicação que tenha fundamento. Não é só dar uma explicação, na verdade é dar uma explicação que mostre que a falta que a pessoa cometeu foi justa. Né? Eu faltei porque eu tive que levar minha esposa ao médico. É uma justificativa, não é isso? Agora, se eu chegar lá, Aguinaldo, e falar assim, eu faltei, eu fui jogar bola, isso é justificativa? Não é, não é. O patrão vai mandar embora, né? Não tem fundamento justo. Né? Mas a palavra justificação, eu estava falando aqui agora, que na época de Paulo, de Jesus, essa palavra era um termo jurídico, e ela significa a declaração do juiz que alguém é inocente. Pois bem, o que tem a ver, então, a justificação ou a doutrina
da justificação. Por que doutrina? Por que isso virou uma doutrina? Isso virou uma doutrina porque há vários textos na Bíblia que falam e ensinam isso. Então cria-se um ensinamento padronizado, e a gente poderia dizer que o ensino da justificação, que a justificação é o ensino bíblico que, baseado em sua graça soberana, por meio da redenção do Calvário e ressurreição de Jesus, Deus nos declarou justos, perdoando-nos todos os pecados e imputando a nós a justiça de Cristo. Então, se nós podemos definir o que é esse ensinamento bíblico, eu estou agora com uma definição aqui bem simples. A justificação é um ato da graça de Deus, baseado na morte e ressurreição de Cristo, em que Ele nos declara inocentes, perdoados de todos os nossos pecados, e agora nos vê e nos declara como justos ou inocentes, baseado na justiça de Cristo. É uma definição aí para justificação. Então, o que tem a ver a justificação, em miúdos mesmo para entender, né? Baseado lá pelo fato que Cristo morreu, derramou seu sangue em nosso lugar e ressuscitou, Deus então, o que Ele faz? Ele me declara inocente, Ele me declara, Ele tira a culpa do meu pecado, Ele não tira o pecado, Ele tira a culpa que me condenaria ao inferno, e Ele imputa à minha pessoa a justiça do seu Filho. Tá, mas não precisa ficar preocupado não, que a gente vai descascar aqui essa fruta e vamos fazer uma dissecação para você entender as partes disso tudo. Para entender melhor o que é a justificação, nós temos que voltar na última live, quando eu falei do pacto das obras. Se você não assistiu, assista a última live. Uma pincelada rápida. Deus fez um pacto com Adão. Adão, ele quebrou esse pacto. Como cabeça e tronco da humanidade, como cabeça, ele entrou como cabeça da humanidade e tronco da humanidade. O que quer dizer isso? Como cabeça, ele nos representa. Como tronco, ele passa para nós tudo que ele recebe. Então, ele quebrou o pacto. Então, ele morreu. Então, ele passa para nós. Em Adão, nós quebramos o pacto. E em Adão, nós morremos. O primeiro homem fracassou no pacto das obras. Deus suscitou um segundo homem, Cristo, que é o segundo Adão. Cristo entra nesse pacto, Cristo faz o mesmo pacto das obras com Deus. Cristo entra como nosso cabeça, representante. Ele entra como o tronco federal, dos eleitos dele, do povo dele, e ele entra como fiador. Então há uma questão a mais do que o primeiro Adão, fiador. Como cabeça, ele nos representa, ele entra no meu lugar. Como tronco, tudo que ele recebe passa para mim. É como uma árvore. Não são as raízes, o tronco que mandam tudo para a árvore? É nesse sentido mesmo. E como fiador, ele tem que pagar pelo que foi destruído, ou pagar pela dívida que foi contraída pelo primeiro Adão. Então, como cabeça, ele me representa, como tronco, ele passa para mim tudo que ele recebe, como fiador, ele paga tudo que em Adão eu cometi de errado. Jesus não quebra o pacto das obras. A morte dele, então, a vida dele toda aqui, no meu lugar, no seu lugar,
ele obedece toda a justiça de Deus como meu cabeça, como meu representante, fazendo para mim o dever de casa que Adão não conseguiu fazer, o primeiro Adão, o segundo homem perfeito, faz o dever de casa, ele obedece a toda a lei de Deus em nosso lugar. Mas ele tem que ir para a cruz como fiador, para pagar pela dívida que eu contraí como filho de Adão, por causa dos pecados de Adão e dos meus. Ele vai para a cruz e paga os meus pecados. Quando ele é ressuscitado, esse pacto das obras que ele faz com Deus em meu lugar, como meu representante, perfeito, é declarado eterno pela ressurreição. Isto é, ele não pode ser quebrado de forma nenhuma eternamente. Se eu pudesse perder a salvação, é porque o pacto poderia ser quebrado, a nova aliança que ele tanto fala no sangue dele, né? O sangue da nova aliança. Comei dele todos vós, fazei isso em memória de mim. Tomar o cálice da nova aliança, do sangue derramado em favor de muitos, estão lembrados disso? É essa aliança, a aliança das obras que ele fez com o Pai. Uma vez que eu fali, eu não tenho como fazer uma aliança de obras com Deus, porque eu fui a falência no meu tronco, Adão, o primeiro, o meu cabeça, o meu representante faliu, quebrou o pacto. Então veio o segundo e fez o pacto em meu lugar. Ele obedeceu perfeitamente à lei no meu lugar, e ele na cruz do Calvário levou todos os meus e os seus pecados na cruz do Calvário. A ressurreição é então a ratificação, a aceitação plena e eterna dessa aliança de obras que ele fez com Deus. A salvação que ele nos dá hoje, para nós é de graça, porque ele é o nosso representante, mas para ele custou um pacto de obras e de morte e de derramamento de sangue para que nós pudéssemos receber essa salvação. Eu aprofundei bem isso aí lá na primeira live, na live da semana passada. Quem quiser aprofundar mais, volte lá, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, parte 3, que vai falar sobre o pacto das obras. No momento, eu estou falando sobre justificação. Para entender a justificação melhor, eu preciso entender o pacto das obras. Então, baseado no pacto das obras, Deus, ele faz uma troca. Ele imputa a minha culpa, ele tira a culpa dos meus pecados e coloca sobre a conta do fiador. A minha dívida, ele coloca sobre a conta do fiador. Quem é o fiador no pacto das obras? Cristo, segundo Adão. Ele tira a justiça de Cristo e imputa a mim. Então, num linguajar bem de banco, olha, minha conta está estourada, devendo bilhões e bilhões e trilhões. Ele tira essa dívida e põe na conta do filho dele, para que o filho dele pague. O filho dele tem bilhões e trilhões e um valor inimaginável. Ele tira esse valor da conta do filho dele e põe na minha conta. É essa troca. Em outras palavras, ele tira a minha culpa dos meus pecados. Ele não tira o pecado, ok? Ele tira a culpa. O pecado é tirado pela santificação. É outra doutrina. Mas a culpa do pecado, que me condenaria ao inferno, ele tira e põe na conta do filho dele, ok? A justiça do filho dele, ele imputa a mim. Então, quando ele imputa a justiça do filho dele a mim, agora eu estou revestido pela justiça de Cristo. Deus não vê mais culpa em mim por nenhum pecado, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Deus não vê nenhuma culpa em mim, porque ele está vendo sobre mim a justiça do filho dele.
e segundo a justiça do Filho dele, que cumpriu todo o pacto da obra, obedeceu toda a lei, não quebrou nenhum mandamento, e ainda foi para a cruz como meu fiador, como seu fiador, quando Deus olha para mim, em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, cobertos pela justiça de Cristo, Deus não vê pecado em nós, ou culpa. Ele vê pecado, mas não vê culpa. Não há mais culpa em nós. E é por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Por que não há mais condenação? Porque Deus nos declarou, baseados nesse pacto das obras do segundo Adão, fecha a janela ali, Guinaldo, baseado no segundo pacto das obras que o segundo Adão fez com Deus, Deus nos declarou justos, porque Ele não vê mais pecado. Então, para Ele, agora nós somos justos, inocentes. Eu não disse para você que lá no início, a palavra justificação era um termo técnico de tribunais, quando depois de rolado todo o processo, todo o julgamento, o juiz chegava à conclusão que o réu era inocente, ou o júri chegava a essa conclusão que o réu era inocente, o juiz então batia o martelo e justificava o réu, quer dizer, declarava o réu inocente. Então, no tribunal de Deus, Deus tem que condenar o culpado, porque Ele é justo, e Ele tem que inocentar o que não é culpado. Aqueles que estão fora de Cristo, todos eles são culpados. Aqueles que estão em Cristo foram cobertos pela justiça de Cristo. A sua culpa foi para Cristo. Cristo se tornou, então, levou a nossa culpa, o nosso pecado, no sentido de levar a nossa culpa pelo pecado. E nós somos revestidos pela justiça dele. Quem está em Cristo jamais pode ser condenado. Então, como que Deus pode condenar alguém que está em Cristo? Impossível, impossível. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, se não me engano, no versículo, vamos conferir aqui, Romanos 8, no versículo de número 33, que diz assim, olha, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem pode chegar e me acusar de alguma culpa? A Bíblia diz que o acusador é o diabo. O diabo é o acusador. Ele pode até me acusar para me destruir, para me fazer cair, para trazer dúvidas e tormentos, como se Deus tivesse me acusado. Eu vou falar daqui a pouco, mas Deus não me acusa. Ao contrário, quem intentará acusação, apontar o dedo para alguém que é do Senhor? Se é Deus quem os declarou inocentes e justos, ninguém poderá fazer isso. Muito bem, eu vou então partir para agora, diante do tribunal de Deus. Você e todos os que estão em Cristo foram inocentados, não há mais condenação para nós. Então, no juízo final, por que nós compareceremos ao juízo final? Não é para ser julgado com respeito a obras, no sentido de ser ou não condenado, porque não há mais possibilidade de aqueles que estão em Cristo serem condenados ao inferno. Nenhuma possibilidade. Cristo já foi julgado no lugar deles. O julgamento já foi feito, já está liquidado no pacto das obras, que eu acabei de falar do segundo Adão. No juízo final, nós seremos julgados para efeito de galardão. Para efeito de galardão e não de salvação. Se alguém quiser ler lá no finalzinho de Apocalipse, se não me engano, capítulo 21 ou 22 ou 20, eu não estou bem lembrado, mas isso aqui
a gente vai chegando a certa idade e já vai começando a esquecer. Capítulo 20, a partir do versículo 11, é rapidinho ali, né? Bom que a gente tem essa competência, essa habilidade de poder pesquisar. Não precisa guardar tudo na cabeça, não. Você sabendo olhar, pesquisar, separar, julgar, analisar, são essas competências que tem que ficar. A mente não vai guardar mesmo, né? Hoje eu estava conversando com um amigo e a gente conversava sobre um texto bíblico, que é aquele texto que Deus, o homem avarento, e Deus aparece para ele à noite, diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, para quem será? Eu guardei que aquilo estava na Bíblia. E eu disse para ele, se não me engano, eu tenho uma memória da adolescência, que eu lia demais a Bíblia na minha adolescência, lia muito, 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 gravava naqueles gravadores antigos, ouvia aquilo para dormir, dormia ouvindo a Bíblia. Olha, aquelas lembranças da adolescência estão todas frescas na minha cabeça. As lembranças de hoje, eu já não consigo lembrar muito bem, eu tenho dificuldade para lembrar. Mas as antigas estão muito frescas. E eu procurei um médico uma vez e disse para aquele neurologista, falei com ele, eu estou preocupado com Alzheimer, porque eu estou esquecendo. Eu era diretor de escola, eu era diretor de editora, eu era pastor, estava 3 frentes de uma vez só, e estava esquecendo demais as memórias mais recentes. E ele me disse, olha, se você está preocupado com isso, está percebendo isso, é porque não é Alzheimer, né? Se fosse Alzheimer, você não tinha essa consciência que você está perdendo e esquecendo. É a idade mesmo que vai chegando. Mas conversando com esse amigo hoje, eu disse para ele, eu tenho uma memória da adolescência, que esse texto está em Lucas capítulo 12. E olha, fomos lá, batata, o texto estava lá, né? Então, a importância da gente ler a Bíblia na juventude. Você não vai esquecer nunca mais quando você lê a Bíblia na juventude. Vamos lá, vamos voltar aqui à questão da salvação para sempre. Qual a relação de salvação para sempre e justificação? Olha, eu já fui declarado justificado. Você já foi? Todos que estão em Cristo já passaram pelo tribunal. Nosso julgamento foi feito no Calvário. Aquele julgamento para ver se vai para o céu ou para o inferno, o nosso destino eterno, já foi liquidado no pacto das obras. Já estamos livres, nós já estamos justificados, inocentados. O tribunal já encerrou, não haverá mais tribunal para nós. Agora, o que tem a ver com a salvação eterna? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque a palavra justificou, ela está num passado grego que traz a ideia de algo completamente terminado, acabado, e não há como voltar atrás um tribunal. Perder a salvação seria como se Deus dissesse, olha, aquele tribunal não valeu. O pacto das obras não valeu. O Calvário não valeu. Estou voltando atrás com respeito ao Lício. Estou voltando atrás com respeito ao Agnaldo. Não tem como. Então, nós só temos que sacramentar a bendita convicção e certeza da eternidade da salvação, baseado nessa doutrina maravilhosa. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem o justifica. Mas aí, Agnaldo, muita gente pergunta o seguinte, mas então tudo bem, eu posso pecar, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque eu já estou justificado, já passei pelo tribunal, fui inocentado em Cristo Jesus, agora eu posso viver do jeito que eu quiser e Deus não vou perder minha salvação. Tem muita gente que pensa assim, não tem? Muita gente, desde a época de Paulo, né? Lá na época de Paulo já tinha gente falando isso, né? Então eu posso viver no pecado? Romanos capítulo 6, é só olhar lá. Na época de Paulo, quando Paulo ensinava o que eu estou falando aqui agora, muita gente fala, então quer dizer que eu posso pular de ponta na lama do pecado e fazer o que eu quiser fazer,
que eu não vou perder a minha salvação? Preste atenção numa coisa aqui. Eu já falei isso em todas as lives sobre esse assunto. Preste atenção numa coisa. Preste atenção. O apóstolo João, ele disse uma coisa muito importante. Ele falou assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por que ele não vive na prática do pecado? Antigamente ele traía mulher, ele tinha vícios, ele tinha taras sexuais, ele mentia, ele dava calote em todo mundo, ele fazia o diabo a quatro, cada um na sua fraqueza, cada um naquela fraqueza da natureza humana que é forte, num é uma fraqueza, no outro é outra fraqueza. O indivíduo vivia assim. Ele conheceu a Jesus, através a salvação, ela traz, além dessa justificação, que é tirar de nós a culpa do pecado, ela também, a salvação, transforma o nosso interior. É o que a Bíblia chama de regeneração, ou o que a Bíblia chama de novo nascimento. Então, salvação é por dentro, novo nascimento, nova criatura, transformação; por fora, no tribunal de Deus, justificação. No momento em que a pessoa nasce de novo, tudo muda. Ela não gosta mais, ela é liberta do pecado. O interesse dela não é mais pecar, a atração dela não é mais o pecado. Ela abandona os pecados, ela abandona o mundo alienado de Deus, pecaminoso. As práticas pecaminosas ela abandona, mas não é por força e não é por coação. Ela não é coagida, não é por medo. Não, ela abandona porque agora dentro dela há outros interesses. Há o interesse de se relacionar com Deus, com santidade, com justiça de Deus, com amor de Deus, com o reino de Deus. A própria esfera na qual ela vive é outra. Antes da salvação, ela vivia na esfera da morte, sob o domínio de Satanás. No momento em que ela nasce de novo, agora a esfera é a vida. Jesus falou: quem crê em mim passou da morte para a vida. A esfera agora é reino de Deus. Ela não tem mais atração pelas coisas pecaminosas. Pode até ser que ela venha cair num desses pecados, que ela venha negligenciar algum meio de graça que Deus deixou, deixa de congregar, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, vai aceitando aos poucos os pecadinhos. E uma tara antiga, Satanás vem conseguir prendê-la numa tara antiga. Mas se ela usa devidamente os meios de graça que Deus deixou, que é alimentar-se da palavra, da oração, que é alimentar-se da comunhão com os irmãos, que é alimentar-se das coisas da justiça de Deus, o novo homem se fortalece e ela não cai. Então, não tem aquela história: agora eu posso pecar. Quem pensa assim, vai me desculpar. Quem pensa assim: agora eu posso ir de fundo na lama. Quem pensa assim é porque realmente ainda não passou pela transformação da salvação. Ok? Ainda não passou. Eu vou terminar aqui falando sobre quais são os efeitos da justificação na nossa vida psíquica. Sabe quais são os efeitos? Os efeitos são paz, certeza do amor de Deus, alegria da salvação, relacionamento correto com Deus. O medo de Deus vai-se embora. Paz no coração. Quem traz tormento e peso ao nosso coração, quem nos acusa, chega para nós e diz: você é isso, você fez aquilo, você vivia dessa forma, você já fez isso no passado, você fez aquilo outro. Quem faz isso para trazer peso ao nosso espírito é o diabo. O Espírito Santo não nos acusa. Ao contrário, ele é o consolador.
Ele está sempre nos animando, levantando quando nós estamos caídos e nos fazendo olhar para a cruz de Cristo e dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, aqueles que a justificação, que é algo que ocorreu no Tribunal da Justiça de Deus, quando quando somos justificados, os efeitos psíquicos são exatamente esses. Por isso Paulo fala lá, olha, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, temos paz com Deus. Paz por quê? Porque antes de ser salvo, eu era inimigo de Deus, eu estava debaixo da condenação de Deus, e Deus era meu inimigo. A reconciliação é feita na cruz do Calvário, no pacto das obras. No momento em que eu recebi na minha vida o pacto das obras, agora a salvação, eu não sou mais inimigo, nem ele é meu inimigo. Nós somos pai e filho. Eu sou filho, ele é pai. Não há mais inimizade. Por isso tem que trazer paz. A paz foi feita pelo sangue de Cristo. E agora eu estou em Cristo como filho dele. O Rogério perguntou aqui, Rogério, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Rogério, vamos voltar lá na pergunta do Rogério. Rogério, mas em Êxodo 32, Moisés diz que se Deus não perdoar o povo, que Deus risca-me o meu nome do livro da vida. Então, tem que ver lá, Rogério, o que é livro da vida na visão de Moisés naquela época. Essa é uma expressão antiga para dizer, me mate. É só isso, nada mais. Quando Moisés, se o Senhor vai matar esse povo, me mate também com esse povo. Não é isso? O livro lá também não é livro da vida que aparece, não. Né? Não tem a expressão vida, não. Lá é livro. Gnaldo abriu aí, Gnaldo? Lê para nós aí. 32? É Êxodo 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então, não é livro da vida que aparece lá, o livro que escreveste. É uma expressão antiga que Moisés está pedindo o quê? A morte para ele. 33 completa aqui. Olha o 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Isso, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. A ideia de livro ali é a ideia de romper, Deus romper com aquele povo e trazer a morte àquele povo. Aqui não tem nada a ver com o contexto de salvação. Né? E um princípio hermenêutico, Rogério, para a interpretação da Bíblia, é que o Novo Testamento, o Velho Testamento, precisa ser interpretado à luz do Novo. O Novo é a plenitude da revelação. O Velho Testamento é sombra. Então, como interpretar um texto desse aí que foi citado? Se a gente for analisar outros textos da Bíblia que falam sobre livros no Velho Testamento, por exemplo, Davi fala sobre, antes de eu nascer, o Senhor já escreveu toda a minha vida no teu livro, né? O próprio Moisés usa essa expressão em outros lugares para se referir à graça de viver aqui na terra e riscar do livro, significando a própria morte aqui na terra. Então, o sentido desse caso, que Moisés estaria falando com Deus, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, se o Senhor for matar esse povo, o Senhor me mate também junto com ele. É só isso, não é nada, absolutamente nada mais. Nós vamos chegando ao fim dessa live, dizendo que, baseado na justificação, na declaração do tribunal de Deus, nós já estamos livres. E só para concluir a ideia, eu posso continuar pecando? Olha, quem pensa assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte: infelizmente eu acho que ou ainda não cresceu na fé,
não percebeu o que Deus tem ensinado ou não passou por uma regeneração. Ainda é o velho homem com a roupagem da religiosidade por cima. Aí sim, é comum esse tipo de atitude da pessoa apenas ser convencido, estar revestido de uma roupagem de religiosidade, mas lá dentro é o velho coração ainda, querendo mentir, querendo adulterar, doido para pular fora, para fazer isso, aquilo, outro. Por quê? Porque ainda tem o velho coração, não é um novo coração em Cristo Jesus. Vamos chegando ao fim. O Aguinaldo separou um hino aqui para nós. Mestre, o mar se revolta. O mar está se revoltando mesmo aí pelo mundo afora. E Deus é que está nos dando a vitória. Quero solicitar aí, se você puder, Rogério falou amém, Rogério? Satisfez aí? Qualquer coisa a gente conversa aí pelo WhatsApp aí pra gente, ou então agora nós já temos aquele e-mail lá aqui mesmo do Message. Ok. Se você puder então compartilhar essa live, compartilhe. Muita gente precisa ouvir o que você ouviu hoje. Isso daqui é caviar. Tem muita gente comendo angu e arrotando caviar. Tem não? Estou falando com respeito a ensinamentos bíblicos, né? Tem gente aí que está recebendo coisa ruim, mais ruim mesmo. E arrota como se tivesse comido caviar. Tem muita gente comendo caviar espiritual, mas não percebe a riqueza que é estar arrotando angu. Fala assim, estou cansado de ouvir isso. Não é verdade? Mas eu creio que tem muita gente com sede aí, olha, muita gente querendo ouvir isso. Compartilhe aí com alguém que você conhece. Deus, né, está abençoando a vida dele. Vamos lá? Mestre, o mar se revolta, as ondas não dão favor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem o meu mandar, sossegai, sejam encabelados do mar, da ira dos homens, do gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para nos salvar, sossegai. Mestre, tão grande a tristeza, me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, de choro vem me acudir. As ondas atendem o meu mandar, sossegai, sejam encabelados do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, me leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para nos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Vive em teu lado, bom mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino.
agradecer a todos que participaram dessa live conosco. Deus esteja abençoando a sua vida. Que essas palavras tenham feito muito bem para a edificação da sua fé na verdade, é o que a palavra de Deus ensina. Deus abençoe. Tenham uma boa noite.